Bom dia, no ano 3, nós vamos neste vídeo fazer a correção da semana 2 do PET 2 do estado de Minas Gerais. E nós temos aqui um texto para fazermos a análise, a interpretação. Vamos lá. Xingu. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi: realmente é uma história que precisava ser contada. Mais um pouco foi acrescentado na minha autovisão como brasileiro e no meu entendimento de como a história se desdobrou, de fato, fora dos livros escolares. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a criação do Parque Nacional do Xingu. Karl Hamburger, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, é um outro filme muito famoso dele, tá? Percebeu esse peso dramático importante para a história, ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos. Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias, que se entrelaçam e ajudam juntas a contar a história do nosso país. A produção como um todo agrada, e muito. As locações, fotografia, trilha, tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Muitas armadilhas foram evitadas e uma história que se estende por anos foi contada com uma concisão ímpar. Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. O texto lido acima é: qual o gênero textual ao qual pertence, esse texto que nós lemos? Ele é um editorial, ele é uma resenha, ele é uma crônica ou ele é um artigo de opinião? Ele é uma resenha, tá? O que é uma resenha? Resenha é um texto que o autor procura resumir uma obra, mas não só resumir, porque senão seria apenas um resumo. Na resenha, quem escreve, além de resumir uma determinada obra, além de resumir, seja essa obra cinematográfica, ou literária, ou acadêmica, quem resenha uma obra, além de resumir o que ela traz, as ideias principais, a história que é contada, traz também uma opinião pessoal. E nós vemos dentro deste texto uma opinião pessoal. O autor do texto, que eu não sei quem é, não está escrito aqui no PET, ele coloca como ele percebeu o filme. Ele avalia o filme, se o filme é bom, se não é, se prende ou não, se é um documentário ou simples ou se é um filme mais profundo. Então ele coloca a sua opinião, ele coloca a sua percepção da obra. Então nós temos aqui uma resenha, tá? A voz do autor do texto se faz explicitamente presente na frase. O que é explicitamente? É de maneira clara, de maneira explícita. Em qual dos trechos trazidos aí nas alternativas? É o da alternativa A. Percebam, ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente, através do pronome me, nós conseguimos perceber que ele coloca explicitamente o que ele pensou. Então a voz dele é colocada de maneira explícita no texto, não é implícita, você não percebe a opinião dele através das entrelinhas, você percebe que ele se coloca no texto nesse momento, através do pronome principalmente, mas é na letra A. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos, ele está dando uma opinião, mas ele não se coloca veementemente, de maneira explícita. Isso aí é de maneira implícita. Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias que se entrelaçam. A gente percebe a opinião dele, mas ele não coloca, olha, isso é a minha opinião. Então é implícito que essa é a opinião dele, não é explícito.
Muitas armadilhas foram evitadas da mesma maneira. Então, a única frase que nós temos aí, o único trecho que nós temos aí em que a voz do autor, a presença do autor é colocada de maneira explícita é na letra A. Número 4. No segundo período do texto, o autor compara o filme Xingu com outros, conta a história do filme Xingu, avalia o filme Xingu, explica a criação do Parque Nacional do Xingu. Primeiro a gente tem que ver o que o autor das questões considera como período. Cláudia, mas por quê? Né? Por quê? Tem que perceber o que é que ele considera como período. O autor da questão considera período gramatical, que é formado por orações? Eu acredito que não, né? Porque se fosse, pode ser que seja, mas se fosse, é um trecho muito pequeno, né? É um trecho muito pequeno do texto, estaria lá no primeiro parágrafo ainda. E eu não acredito que seja isso que ele quis trazer. Não acredito que seja esse período que ele está se referindo. Mas também pode ser que seja, né? Bom, período seria o segundo parágrafo? Eu vi muitas respostas na internet dizendo que no segundo parágrafo, que no segundo período, o que ele estaria fazendo seria a letra B, conta a história do filme Xingu. Porém, eu não acredito que seja segundo parágrafo. Se ele estivesse se referindo ao segundo parágrafo do texto, ele utilizaria a palavra parágrafo para definir. Então, eu não acredito que seja segundo parágrafo. Agora, que seria, de fato, ele estaria contando a história. Agora, o segundo período, ele quer dizer como a metade a segunda metade do texto? Se for a segunda metade do texto, seria, né, a letra C, que é avaliando o texto. A segunda metade do texto a gente poderia começar a contar a partir do terceiro parágrafo, que começa com Karl Hamburger, o ano em que meus pais saíram de férias, percebeu esse peso dramático importante para a história. A gente poderia colocar isso daí como início do segundo período, ou segunda metade do texto. Então, qual é o segundo período a que se refere? Né? Se for a segunda metade do texto, ele avalia o filme Xingu. Porque na segunda metade do texto ele traz o que ele achou da fotografia, das imagens, da visão que o diretor Karl Hamburger trouxe, como ele conduziu o seu trabalho de filmagem do filme. Então, se nós considerarmos que é a segunda metade do texto, nós poderíamos colocar que ele avalia o filme Xingu, que é a letra D. Eu não acredito que é a B, porque a B seria se fosse segundo parágrafo, eu não acho que ele está se referindo ao segundo parágrafo. E não acredito que seja o segundo período gramatical. Não seria a letra D. Nós temos duas letras D, tá, gente? Só corrijam aí, vocês sabem que depois do B é o C. Avalie o filme Xingu é a letra C, tá? O que eu quero dizer é que, para mim, ele está se referindo à segunda metade do texto, e se ele está se referindo à segunda metade do texto, o que acontece na segunda metade do texto é a alternativa C, o autor avalia o filme Xingu. Se fosse o segundo período gramatical, ele estaria falando como o texto acrescentou na vida dele, né? Como ele pensa. Então, e como ele passou a pensar de acordo com a visão que ele teve do filme. E nós não temos essa alternativa aí. Então, pensando nas alternativas que nós temos aí no número 4, eu considero que a correta seja a letra C, avalia o filme Xingu,
e eu vou começar a considerar período como a segunda metade do filme. Porque se eu for considerar o período gramatical, eu não encontro uma alternativa dentro destas 4 aqui, tá bem? Então, letra C, avalia o filme Xingu, considerando que o autor da questão quis dizer período falando sobre a segunda metade do texto. Ok, até aqui? Acho que talvez tenha até ficado um pouco confuso, eu tô fazendo aqui junto com vocês, então talvez eu tenha confundido vocês. Lá na número 2, gente, aqui que pergunta qual é o gênero, né, do texto, do artigo de opinião, aqui, lá em cima no PET, na verdade eu já disse o que eu queria dizer. Aqui, quando pergunta qual gênero o texto textual pertence, editorial, resenha, crônica ou artigo de opinião, eu falei que eu considero uma resenha e eu ainda considero uma resenha, tá? Mas lá nas explicações do PET, semana 2, gênero, artigo de opinião. Na semana 2 está dizendo que este texto é um artigo de opinião. Eu não o considero um artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto que a gente faz em que a gente apresenta uma argumentação sobre um ponto de vista que nós temos a respeito de algum acontecimento, de algum assunto que está em voga, né? Isso daí não é um artigo de opinião. Ele foi assistir a uma obra, ele está dizendo o que ele pensa sobre a obra, ele está dizendo como a obra impactou nele. Eu não considero que seja um artigo de opinião, apesar de o PET trazer que é um artigo de opinião, tá? Eu tinha esquecido de dizer isso a vocês quando a gente corrigiu a número 2. Então, número 2, o PET está considerando como artigo de opinião, mas eu considero uma resenha. Ok? O número 4 eu já disse que é a letra C. Avalie o filme Xingu. Número 5. Mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável. A conjunção mas introduz a causa de um fato? Não, nós não temos a conjunção mas como uma conjunção causal, nós temos a conjunção mas como uma conjunção que traz, né, uma contradição ou um contra-argumento e não traz a causa de um fato. A finalidade de um fato, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável. Olha aqui. Ele conta nessa parte como, onde está escrita essa frase, aí no segundo parágrafo, em meados do segundo parágrafo, né? Ele diz: o desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração no interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas, políticas e abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a criação do Parque Nacional Xingu. Traz a finalidade das ações dele? Não, as ações deles não tinham isso como finalidade. Não é trazido através da conjunção a finalidade. É a consequência de um fato? Não, mas é a compensação de um fato, é a letra D. Apesar de essa conjunção introduz uma parte em que o que quer dizer? Apesar de eles terem tido uma vida muito dura no interior do país, defendendo os índios, né, abrindo mão de muitas coisas em sua vida, apesar disso, a luta deles levou à criação do Parque Nacional Xingu. Então, mas introduz uma compensação. Olha, eles tiveram uma vida sofrida, eles tiveram uma vida de abnegação, eles passaram por muitas dificuldades, mas eles conseguiram uma vitória, que foi a construção do Parque Nacional Xingu. Então, esse mas, ele introduz uma compensação. A compensação do fato de a vida deles no interior do país ter sido muito dura é a criação do parque.
Alguma dúvida sobre isso? Se tiverem, é só mandarem para mim, tá? Número 6. No trecho, a produção como um todo agrada, e muito. O termo muito exprime uma comparação? Não, tá comparando com o quê? Com nada. B. Um modo. É o modo como agrada? Não. É a intensidade? Sim, é a intensidade. O filme, né, a produção, ela não agrada pouco. Ela agrada muito. É uma intensidade. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Vamos lá. Número 7. O adjetivo bela caracteriza a produção do filme, a fotografia do filme, a trilha, né, a trilha sonora do filme ou a história do filme. Vamos voltar lá no texto para ver onde nós encontramos o adjetivo bela. Tudo parece cooperar, no penúltimo parágrafo, para que a bela história seja contada. Bela aí caracteriza história, ou seja, a história do filme, né? A história que é contada no filme é que é bela. Então, letra D. Número 7, letra D. Número 8, na passagem. Enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. Pode-se inferir, ou seja, pode-se perceber que o autor busca A. Informar o leitor. B. Instruir o leitor. C. Entreter o leitor. Ou D. Convencer o leitor. Ele informa o leitor, a gente poderia pensar que seria a letra A, porque ele informa o leitor de que é um bom texto. É um bom texto, é um bom filme, me perdoem. Mas não é apenas isso, ele não quer apenas informar, ele quer convencer o leitor de que aquele é um filme que merece ser visto. Então, a alternativa correta é a alternativa D, convencer o leitor. Identifique os referentes dos termos sublinhados a seguir, ou seja, os termos que estão sublinhados nessa questão, eles se referem a quê ou a quem. Letra A, acabou por levá-los a uma dura vida. O pronome los aí, gente, se refere às únicas figuras que aparecem no plural aí, masculino plural, são os irmãos Vilas Boas. Qual é o nome deles mesmo? Deixa eu voltar aqui no texto. O nome deles é Cláudio, Orlando e Leonardo. Então, o los se refere aos irmãos Vilas Boas, tá? Ao afastar suas lentes de um possível filme documentário, os suas, essas lentes são de quem, né? Os suas referem-se a quem? Quem é que é o diretor? Karl Hamburger. Então, as lentes são do diretor Karl Hamburger. Então, o referente de suas é Karl Hamburger. Alguma dúvida? Alguma contestação? Alguma opinião divergente? Caso tenham, podem mandar mensagem para mim no grupo, tá? Beijo e até a próxima.